Boa noite e bem-vindo ao Jornal. O presidente da República, Daniel Chapo, realçou esta sexta-feira em Argel a necessidade de proteger e valorizar o património histórico e cultural como um elemento-chave para impulsionar o turismo e fomentar o desenvolvimento econômico em Moçambique. O chefe de Estado proferiu estas palavras durante a visita a Tipaza, na Argélia, um local que, segundo Chapo, é um exemplo inspirador que pode ser adaptado à realidade moçambicana. O presidente da República, Daniel Francisco Chapo, passou a manhã de sexta-feira visitando o museu e as ruínas de Tipiza, um local de valia histórica que foi antigamente um posto comercial púnico e posteriormente uma colônia romana. Chapo ressaltou a importância de aprender com essa experiência para a transformação de espaços patrimoniais em ativos econômicos sustentáveis. Da manutenção deste monumento, que é extremamente importante para as futuras gerações. E nós achamos que é importante esta visita. Como podem ver, estamos aqui com a secretária de Estado das Artes e Cultura, estamos aqui com o secretário de Estado do Turismo, porque Moçambique tem exemplos como estes que devem ser, portanto, materializados desta forma. Esta cidade é Património Mundial da Humanidade, pela Unesco, e como vocês sabem, em Moçambique temos, a título de exemplo, a Ilha de Moçambique, que foi a nossa primeira capital, que também é Património Mundial da Humanidade pela Unesco. Temos também várias zonas arqueológicas, como Maniquene, que está, portanto, em Vilanculos, em Inhambane, que serviu na altura do Império Monomotapa, que era um centro comercial para a exportação, portanto, do Interland para várias partes do mundo. O chefe de Estado destacou a importância de preservação e valorização do património histórico e cultural como motor para o desenvolvimento do turismo e da economia. Tipaza é uma cidade meramente turística e agrícola. Portanto, a sua economia é feita pelo turismo e agricultura, e as visitas a estes locais são muito importantes e esta experiência transportar para Moçambique. Deslumbrado com o que testemunhava, Chapo apontou a cidade de Tipiza, na Argélia, como um exemplo bem-sucedido de integração entre turismo e agricultura capaz de inspirar Moçambique. Há sensivelmente um mês, o Parque de Maputo foi também reconhecida, a Reserva de Maputo, como Património Mundial da Humanidade pela Unesco. E é extremamente importante termos essas experiências para ver como é que realmente podemos transformar essas zonas que eu fiz referência e tantas outras que o país tem como um ativo que possa gerar dinheiro ou recursos financeiros para o país com o turismo e preservando sobretudo a nossa história. Chapo citou ainda o Parque Nacional de Maputo, recentemente reconhecido pela Unesco como Património da Humanidade, como uma referência de valorização de ativos naturais e culturais no país. O setor do turismo em Moçambique encontra-se em fase de convalescença após o impacto das manifestações pós-eleitorais. Entretanto, o diretor da Federação Moçambicana de Turismo e Hotelaria, Vasco Manhissa, afirma que os efeitos ainda se fazem sentir, ao ponto de algumas instâncias turísticas estarem em risco de encerramento. O turismo é um dos setores mais afetados pelas crises sociais e políticas em Moçambique. Depois das manifestações pós-eleitorais, muitas unidades hoteleiras viram o fluxo de clientes reduzir drasticamente, acumulando prejuízos que agora colocam em causa a sustentabilidade do negócio. Não podemos dizer que neste momento estamos todos a sorrir, porque se olharmos para aquilo que é a taxa de ocupação dos hotéis, vamos perceber que as taxas de ocupação deixam muito a desejar. O Bilene, neste momento, nós temos conhecimento de que algumas instâncias turísticas estão, de facto, numa situação de poder encerrar. Isto mostra aquilo que é a saúde da própria indústria do turismo. Perante este cenário, o presidente da Federação Moçambicana de Turismo e Hotelaria, Vasco Manhissa, aponta algumas soluções para a retoma do setor, defendendo medidas urgentes que possam garantir a recuperação e bom funcionamento da atividade turística no país. Existem ações, de facto, ações que terão que ser coordenadas, desde ações de promoção do destino Moçambique,
ações também de formação do próprio setor, ações que devem ser feitas dentro de um enquadramento que eu direi, de certa forma, temos que usar todas as sinergias possíveis para podermos promover o turismo. Teremos que optar por um turismo integrado. Apesar das dificuldades, a Federação Moçambicana de Turismo e Hotelaria acredita que com a implementação das medidas propostas, o setor poderá reencontrar o caminho da estabilidade e voltar a desempenhar um papel de destaque na economia nacional. O Instituto de Gestão das Participações do Estado será responsável por administrar uma nova entidade criada exclusivamente para conduzir a reestruturação da dívida da Companhia Linhas Aéreas de Moçambique, atualmente mergulhada numa crise profunda financeira. O anúncio foi feito nesta sexta-feira em Maputo pela presidente do Conselho de Administração do IGEP, Ana Kwanai, durante a visita da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique às instalações do Instituto. A criação da nova empresa dedicada à gestão da dívida da LAM foi aprovada pelo Conselho de Ministros e contará, além da tutela do IGEP, com a participação de outras entidades públicas, como a Hidroelétrica de Caurabaça, os Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique e a Empresa Moçambicana de Seguros, em articulação com os acionistas da Transportadora Aérea Nacional. Segundo Ana Kwanai, a nova estrutura terá como missão negociar diretamente com os bancos credores, gerir o passivo acumulado e implementar um plano de reestruturação financeira da LAM, um processo de gestão e pagamento da dívida que será conduzida pela empresa a ser criada pelo IGEP. O governo introduziu novas medidas restritivas à venda de bebidas alcoólicas com um objetivo de reduzir o consumo excessivo e combater o alcoolismo, a criminalidade e o absentismo laboral. Anunciadas esta sexta-feira em Maputo pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, as medidas incluem incentivos para quem denunciar prevaricadores em caso de multas. O governo volta a apertar o cerco ao consumo excessivo de álcool depois de ter imposto, em pouco mais de um mês, restrições à produção de bebidas espirituosas conhecidas como chivochongos. Desta vez, o foco está nos dias e horários de funcionamento dos estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas. A proibição da venda de bebidas alcoólicas aos domingos em supermercados, bottle stores e distribuidores. A interdição da venda de bebidas alcoólicas no intervalo compreendido entre 20 horas e 9 horas do dia seguinte, em todos os locais, exceto nos restaurantes, casas de pasto, discotecas e bares. Em caso de multas, as medidas prevêem incentivos para os denunciantes e sanções agravadas para reincidentes, segundo anunciou a Impissa. E a aplicação cumulativa de sanções implica a fixação de multa acompanhada ou não de suspensão da atividade, conforme os casos, entre outras medidas inclusas neste instrumento. Ao restringir a venda de bebidas em determinados dias e horários, o governo pretende reduzir os impactos sociais negativos associados ao consumo de álcool. A implementação efetiva das medidas aprovadas contribuirá para a redução dos impactos sociais negativos do consumo nocivo de álcool, com absentismo laboral, como dizia, e escolar, a criminalidade, a sinistralidade rodoviária e os acidentes de trabalho, entre outros efeitos nocivos. Impissa destacou ainda que as medidas já aprovadas em decreto visam desencorajar práticas nocivas ligadas à produção, comercialização e consumo de bebidas alcoólicas, salvaguardando a saúde pública. A nova medida do governo que proíbe a venda de bebidas alcoólicas aos domingos em supermercados e bottle stores está a gerar descontentamento entre os comerciantes. Estes consideram a decisão injusta e alertam que a restrição poderá afetar severamente os seus negócios já fragilizados pela crise econômica.
A proibição anunciada na sexta-feira pelo Ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Impissa, surge no âmbito de um conjunto de medidas destinadas a conter o consumo de álcool no país, especialmente entre os jovens. Em entrevista à MBC-TV, Soares Paulino, comerciante há cerca de 10 anos, criticou a decisão do governo, sublinhando que o domingo é um dos dias de maior movimento nos seus estabelecimentos. Aos domingos, por mim não é justo, porque aos domingos a maioria estão em casa a descansar, precisam de relaxar com uma cerveja. Se for troca tinta ao domingo, para segunda-feira não se vender bebida, seria justo. Para este comerciante, que reservou o direito de não revelar a sua identidade, a medida é desproporcional e injusta. Com a proibição, estima perder pelo menos 30% do seu rendimento semanal. Só estão a prejudicar nós que somos comerciantes. Nós vamos ficar lesados. Temos dívidas, esse dinheiro não é nosso, pedimos emprestado a eles, nos bancos deles. Mas ainda por cima, eles nos dão limites. As fábricas estão a funcionar. A fábrica de Vochongo está a funcionar, não fecham. Coisa que é prejudicial nos jovens. Nos domingos, as pessoas estão com a família, estão a conviver, mas não podemos vender para eles. A indignação entre os comerciantes centra-se não apenas no impacto econômico. Muitos consideram que a medida configura uma forma de discriminação específica contra os seus estabelecimentos. Assim, estamos a lutar com pobreza, está a ver? Para não roubarmos, não fazer nada. Mas agora estão a dizer que vão fechar as lojas que vendem cerveja, vendem o quê? Está a ver? A maioria das lojas, dos body stores que vendem cervejas, são dos jovens, está a ver? Porque não tem emprego. O jovem adaptou-se de abrir o quê? Body store. Em agosto de 2025, o governo já havia suspendido temporariamente a emissão de licenças para a produção e comercialização de bebidas alcoólicas numa tentativa de controlar a proliferação de estabelecimentos do setor. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos passa a controlar 100% das ações da ENH Cogás após adquirir 70% que estavam nas mãos da coreana Cogás, sua parceira desde 2013, no projeto de distribuição do gás natural canalizado na cidade de Maputo e no distrito de Marraquene. Pela transação, a ENH deverá pagar cerca de 11 milhões de dólares norte-americanos em tranches até 2026. Chegou ao fim a parceria formada em 2013 entre a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e a coreana Cogás para a distribuição de gás natural canalizado em Maputo e Marraquene. Na altura da criação da ENH Cogás, a empresa moçambicana detinha 30% das ações e a parceira estrangeira controlava 70%. De acordo com as previsões contratuais, o pagamento da compra dos 70% de ações será feito de forma gradual, em 3 fases, a partir do mês de setembro de 2025, sendo que a primeira prestação será feita até o final deste mês. A segunda prestação será feita até novembro de 2025 e a terceira e a última prestação, portanto, será feita até janeiro de 2026, num montante global de 10 milhões e 959 mil dólares. Segundo Inocêncio Impissa, os custos da transação estão avaliados em cerca de 11 milhões de dólares americanos. Com esta aquisição de ações, a ENH, portanto, passa a estar vinculada a todas as responsabilidades, direitos e obrigações da sociedade, correspondente a 100% das ações. Para o Executivo, esta aquisição abre espaço a maiores oportunidades de investimentos para o setor privado.
A ANH pretende continuar a massificar o consumo de gás natural pelas famílias moçambicanas através da expansão da rede de distribuição para outras áreas abrangidas pela concessão na cidade de Maputo e no distrito de Marraquém até 2027 e futuramente alargar para outras regiões do país. Com esta aquisição, o governo garante maior acessibilidade e abrangência na distribuição de gás natural à população, com impacto na redução dos custos de aquisição deste recurso. Atualmente, a distribuição de gás natural destina-se prioritariamente para indústrias, hotéis e transporte veicular, no esforço do governo que visa garantir maior inclusão energética. Seguimos agora para uma curta pausa, mas voltamos daqui a mais alguns minutos. Não sai daí, até já. Essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura. Leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Play a tua maneira. Play, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. O que são operadores de bolsa? São intermediários financeiros que facilitam a compra e venda de títulos. Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada de Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. Uau! TMT, o mundo digital em sua casa. Bem-vindo de volta. A Ordem dos Advogados de Moçambique alerta para riscos nas propostas de leis da comunicação social e radiodifusão e pede maior clareza na futura lei do compromisso político. A Ordem dos Advogados de Moçambique considera que estes instrumentos legais terão impacto direto na democracia e nos direitos fundamentais no país. Por ocasião da celebração dos seus 31 anos, a Ordem dos Advogados de Moçambique reiterou o compromisso com a defesa da liberdade e da cidadania. A instituição destacou 2 processos legislativos em curso, a Lei do Compromisso Político e as propostas das leis de comunicação social e radiodifusão.
No caso da Lei do Compromisso Político, a Ordem dos Advogados de Moçambique afirma que os objetivos ainda não estão claros, uma vez que não definem os interesses políticos, econômicos, sociais e culturais a proteger. Quanto às propostas de leis da comunicação social e radiodifusão, a Ordem reconhece a necessidade de uma legislação robusta, mas alerta que os textos atuais contêm conceitos vagos e abrangentes, suscetíveis de interpretações restritivas ou abusivas, com impacto sobre direitos fundamentais previstos na Constituição. A instituição denuncia ainda que algumas disposições confundem a regulação de órgãos jornalísticos com a expressão individual de cidadãos, podendo limitar a liberdade de expressão e o pluralismo informativo. Outro ponto sensível é a concentração de competências na Autoridade Reguladora da Comunicação Social, sem clarificação da sua articulação com o Conselho Superior da Comunicação Social, o que pode enfraquecer garantias constitucionais. Para a Ordem dos Advogados de Moçambique, a vigilância e o debate público são essenciais para garantir leis conformes aos princípios democráticos e constitucionais do país. Hoje é sábado e temos a opinião de Elísio Macamo, que nesta edição aborda o lixamento de um agente da PRM em Bobol e propõe medidas para a sua prevenção. Boa noite, estimados telespectadores. Esta semana em Bobol, um polícia disparou contra um carro em fuga e matou uma criança que estava no interior. Em poucos minutos, a farda que simboliza a autoridade virou alvo de fúria popular. O agente foi espancado até a morte e depois queimado em público. As análises que se seguiram concentraram-se quase todas no mesmo ponto sobre a frustração popular e a desconfiança nas instituições. O que me incomoda nessa leitura é a impressão que causa de que o linchamento tenha sido apenas a reação inevitável de uma comunidade pobre e descrente da justiça. Mas essa explicação, ainda que verdadeira em parte, deixa escapar muito do que realmente pode estar em jogo. Eu sei que as ciências sociais não servem para muita coisa, pelo menos na cabeça de alguns compatriotas, mas por vezes elas podem ajudar. É inegável que a morte da criança só provocou um lixamento, porque o pano de fundo já estava carregado. A falta de confiança na polícia, o fato dos tribunais serem vistos como ineficazes e, não podemos deixar de dizer isto, a frequente impunidade contribuem para que haja condições estruturais para esse tipo de reação. E esses fatores estruturais é que criam um terreno fértil para a violência coletiva. Mas reduzi-los à causa única transmite uma ideia equivocada de que a pobreza anula a capacidade de pensar, de escolher ou mesmo de avaliar moralmente. É claro que isso não é verdade. As condições estruturais explicam por que é plausível que surja a violência, mas não explicam por que ela acontece desta maneira e não de outra. O que transformou a frustração em linchamento foi uma sequência muito concreta: o disparo, a morte da criança, o aglomerado de pessoas e a revolta que se espalhou. Portanto, a violência não é automática, ela depende da configuração do momento. E aqui entra em jogo aquilo que podemos chamar do poder da situação. Portanto, quem começa a bater, quem grita mais alto e quem arrasta os outros. 2 ou 3 passos adiante da multidão podem mudar tudo. Nem todos os que estavam ali participaram no lixamento. Alguns ficaram a olhar, outros afastaram-se, e de certeza que houve também os que tentaram dissuadir. E isso mostra que, mesmo no contexto da pobreza e da indignação, há variações morais do tipo de haver quem veja a violência como justiça, quem a veja como pecado e quem apenas tenha medo de ser o próximo se não se juntar à multidão. E essas variações desaparecem quando se fala apenas em frustração popular, como se todos fossem iguais. A multidão não é homogênea. Dentro dela existem hierarquias, existem os jovens ousados que nada têm a perder, os vizinhos respeitados que legitimam o ato e figuras que se impõem pelo medo. A violência, nesse sentido, também funciona como capital social. Quem participa de forma mais visível ganha prestígio e respeito,
senão mesmo o medo dos outros. E quem se abstém pode ser visto como um cobarde. Assim, o linchamento não é apenas povo contra o Estado, é também uma disputa de poder dentro da própria comunidade, algo que a gente perde facilmente de vista, mas abre espaço para uma intervenção policial mais inteligente. Portanto, o caso de Bobolo lembra-nos que a explicação geral que diz que o povo está frustrado e sem confiança é insuficiente. É verdade, mas é pouco. A estrutura cria as tensões, a situação canaliza-as para a violência e os indivíduos decidem, uns liderando, outros seguindo, outros recusando. E dentro da multidão há relações de poder que empurram uns para a frente e silenciam outros. Só olhando para todas essas camadas podemos compreender de facto o que significa um linchamento. Não é apenas um reflexo mecânico de pobreza e descrença, mas há momentos em que tensões sociais, dilemas morais e hierarquias locais se cruzam de forma trágica. Então, enquanto não tivermos um Estado melhor, a intervenção policial devia consistir em fragilizar o capital da violência, o que significa retirar à violência o seu valor de prestígio dentro da comunidade. O linchamento é alimentado por economias internas de reconhecimento, onde alguns ganham autoridade e respeito ao liderar ou exibir atos violentos. Então, enfraquecer esse capital implica inverter a lógica do prestígio, valorizar publicamente a coragem moral de conter-se, reforçar lideranças que se afirmam pela mediação e pela proteção e mostrar de forma visível que a violência não compensa. É nesse terreno simbólico, o das hierarquias de autoridade local, que acontece a verdadeira prevenção de novos linchamentos. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. Colocamos assim um ponto final a esta edição do Jornal da Noite, mas regressamos amanhã, quando forem pontualmente 20 horas em todo o território nacional. E como sabe, tem sido um grande prazer servi-lo. Até amanhã, fique bem.